dor no ombro que piora ao levantar o braço, dificuldade até para vestir uma camiseta, movimentos travados, estalos, sensação de fraqueza? Pode até ser ombro congelado, pode ser uma tendinite, Max, pode ser até discinesia escapular. Mas e se eu te disser que tudo isso pode estar interligado na síndrome do impacto? No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar, de forma simples e mega descomplicada, o que pode estar por detrás desses sinais e como entender melhor o seu corpo para não cair em diagnósticos confusos. Portanto, se for a sua primeira vez por aqui, que bom que você nos encontrou, seja muito bem-vindo. Esse é o lugar certo para você entender tudo do mundo da fisioterapia e do corpo humano, de forma simples e mega descomplicada. Então, para não perder nada, já clique em se inscrever e ativa as notificações. Nós dois garantimos que vale a pena. Muito prazer, eu sou a doutora Fernanda Colella Antoniali, fisioterapeuta, pós-doutora em Ciências da Reabilitação. Esse cara aqui do meu lado é o Max e vocês estão no quadro Arvorecer, conhecimento que transforma. Imagine o seu ombro como uma articulação super complexa, onde ossos, tendões, uma almofadinha chamada bursa e músculos trabalham em uma harmonia perfeita para permitir que você faça cada movimento como você faz. Pois bem, dois personagens dessa engrenagem são o acrômio, que é uma parte do osso da escápula que funciona como teto, e os tendões do manguito rotador responsáveis por levantar e girar o braço. E sobre isso nós já falamos por aqui. O link dessa super aula vai estar no final desse vídeo para você. Em um ombro saudável, existe o espaço suficiente para que esses tendões deslizem suavemente abaixo do acrômio. É como um carro passando tranquilamente em um túnel largo? Pois é, mas na síndrome do impacto, esse túnel fica apertadinho e os tendões começam a ser beliscados entre o acrômio e a cabeça do húmero, que é o osso do nosso braço. O resultado disso? Dor, inflamação e movimentos cada vez mais limitados. Um ponto crucial, nem sempre, Max, o problema que você tem no ombro, ele é único. E é importante dizer que muitas vezes ele é o resultado de outras questões, que é o que chamamos de compensação. A síndrome do impacto, ela pode ser um pontapé inicial onde o espaço ele fica apertado e o tendão sofre com o atrito. E aí vem a dor. Essa dor e esse atrito repetitivos podem gerar uma tendinite, que é a inflamação do tendão. Se esse tendão inflama, Max, o movimento pode ficar mais dolorido, que com um efeito dominó, a pessoa evita mexer o braço para não sentir dor. E associado a outras alterações, o quadro evolui para um ombro congelado. Ou seja, meus amores, o ombro nunca trava do nada. Mas atenção, isso não significa que a síndrome do impacto, tendinite e ombro congelado são a mesma coisa. Elas são diferentes, só que podem estar conectadas. É como se fosse uma escada. Cada degrau é um problema, mas pode levar ao outro se não for cuidado na hora certa e nem do jeito certo, Max. Mas no caso da síndrome do impacto, existem alguns fatores que causam esse aperto no espaço lá do ombro, como postura ruim. Muitas vezes, quando os ombros caem para frente, o espaço onde o tendão passa fica menor e aí começa a dar atrito. Já os movimentos repetitivos de quem trabalha ou treina sempre levantando o braço, como pintor, nadador, pessoas que fazem academia, sobrecarregam a região, facilita esse impacto. Max, fraqueza ou desequilíbrio muscular também é uma causa. Pois é, uma vez que alguns músculos não seguram bem a cabeça do húmero no lugar, o tendão acaba sendo beliscado. Max, o formato do acrômio também pode ser um vilão nessa história. Pois é, algumas pessoas já nascem com esse osso um pouco mais pontudos, que naturalmente já reduz o espaço. E sobre essa causa específica, vale dizer que existem 3 tipos de acrômios. O tipo 1 ou o tipo plano, que é como se um teto tivesse reto. Esse é o mais amigável,
porque deixa bastante espaço entre o tendão para eles passarem. O tipo 2, ou um pouco mais curvo, é um teto um pouco mais baixo, aqui o espaço já começa a ficar mais estreito e o risco do impacto pode aumentar. Agora é no tipo 3, ou em formato de gancho, que favorece a síndrome do impacto, porque esse espaço ele fica bem reduzido, meus amores. Percebem como não existe uma única causa? E é por isso que muitas vezes a síndrome do impacto pode se confundir com outras doenças do ombro, como a gente já falou por aqui. Por isso, entender todo o processo, causas e sintomas é muito importante. E falando em sintomas, Max, o mais clássico de todos é aquela dor no ombro ao levantar o braço acima da cabeça, como alcançar alguma coisa no armário, pendurar uma roupa, mas não para por aí não. Outros sintomas como doer para vestir uma camiseta ou colocar um cinto. Incômodo ao deitar de lado sobre o ombro também existem. Max, algumas pessoas referem também estalos, como se algo tivesse arranhando por dentro. Outras percebem perda de força, não conseguindo mais levantar peso ou segurar objetos por muito tempo. E em casos mais avançados, Max, porque sim, eles existem, a dor aparece até em repouso, mesmo sem esforço nenhum. E bora ser repetitivo, Max? Bora! Porque isso é o mais importante. Dor no ombro não é tudo igual. Síndrome do impacto, tendinite, bursite e até ombro congelado podem ter sintomas parecidos, mas não são a mesma coisa. Por isso, uma boa avaliação profissional pode confirmar o que está acontecendo de verdade com você. Então, como ter certeza do que está acontecendo? É isso que a gente vai descobrir agora, porque um diagnóstico preciso faz toda a diferença. Lembrando, meus amores, que os nossos vídeos eles são informativos e não servem para você se autodiagnosticar. Portanto, caso você tenha os sintomas que já falamos por aqui, procure um médico ou um fisioterapeuta especializado, beleza? Mas olha só, Max, entender onde dói, quando a dor começou, quais movimentos pioram ou aliviam a dor é fundamental. Além de observar a postura do paciente, a mobilidade do ombro, a força dos músculos e os movimentos propriamente ditos, uma vez que levantar o braço para o lado ou para frente provocam dor. Um ponto importante na avaliação, Max, é no quesito movimento. Pois é, observar a diferença entre o movimento ativo, que é quando você levanta o braço sozinho, usando a força dos seus músculos, e o movimento passivo, que é quando o profissional move o seu braço sem que você precise recrutar os seus músculos para fazer o movimento. Então é assim, no movimento ativo, seja na flexão ou lateralização do ombro, esse movimento costuma gerar dor entre 60 e 120 graus de elevação, justamente no ponto onde o tendão fica pinçado sobre o acrômio. Já no movimento passivo, a dor geralmente é menor ou ausente, uma vez que não há esforço dos músculos e nem a compressão dos mesmos. Mas essa diferença faz toda a diferença, cara, porque a dor ela tende a aparecer principalmente no movimento ativo, mas melhora no passivo, ajudando bastante no diagnóstico, sendo um forte indício de impacto no ombro, ou seja, a dor está ligada ao tendão sendo comprimido durante o movimento, e não a uma inflamação geral ou problema articular mais profundo, como na capsulite adesiva. Além disso, testes específicos e provocativos ajudam a identificar o impacto, como teste de Neer, Hawkins-Kennedy e mais, meus amores, exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética, Max, ajudam a confirmar mais ainda o diagnóstico, mostrando o formato do acrômio e verificando se há inflamação na bursa ou uma tendinopatia já associada. Bom, Max, o tratamento da síndrome do impacto, ela geralmente se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro, Max, são os exercícios de fortalecimento dos músculos do ombro e da escápula, auxiliando a criar mais espaço entre os tendões e reduzindo a compressão. Isso inclui exercícios tanto para o manguito rotador, quanto para os músculos que posicionam a escápula corretamente. Então, quando a musculatura está forte e equilibrada, o ombro trabalha melhor e sem dor. E falando em escápula, no final do vídeo, eu e o Max vamos deixar o link sobre discinesia escapular para você assistir.
O segundo pilar, Max, são os alongamentos leves e as mobilizações suaves, que melhoram o movimento e ajudam a manter o espaço do ombro aberto. É importante fazer de forma controlada e sem dor para não irritar ainda mais os tendões. E o terceiro pilar são as técnicas de terapia manual, liberação miofascial e recursos que diminuem a dor e a inflamação. Esses pilares são todos baseados em fisioterapia, meus amores. Por isso, é fundamental procurar um profissional que entenda sobre o assunto. Além do mais, cada pessoa tem um histórico diferente. Postura, movimentos do dia a dia, força muscular, anatomia. Então, o tratamento ele precisa ser individualizado e personalizado. Não existe uma receita única que funcione para todo mundo. E caso você queira prevenir, procurar um fisioterapeuta ou um personal para te orientar é o primeiro passo. Mas algumas atitudes simples fazem uma grande diferença, como cuidar da postura no trabalho, na academia, nas tarefas diárias, fortalecer, Max, a musculatura do ombro e da escápula de forma regular e correta, variar os movimentos para não sobrecarregar sempre os mesmos tendões e evitar cargas excessivas ou movimentos bruscos que comprimam o ombro constantemente. Esses hábitos ajudam a manter o espaço do ombro aberto e saudável. Doutora, e o que não pode fazer, hein? Max, o que não pode fazer é ficar sem mexer o braço eternamente. E isso só enfraquece os músculos e aumenta a rigidez. Enfaixar ou imobilizar o ombro por conta própria pode piorar a mobilidade. Achar que a dor vai passar sozinha, muitas vezes sem intervenção, ela só aumenta e evolui para problemas maiores, como tendinite, ombro congelado. Portanto, e mais uma vez, Max, procure um médico ou um fisioterapeuta especialista. Amores, cada dor, cada estalo é um sinal de que o seu ombro precisa de atenção. O que começou como um impacto pode ser transformado em um movimento seguro e sem dor. Aliás, o futuro do seu ombro depende das escolhas que você faz com o seu cérebro. Agora, Max, fala pra galera, se esse vídeo te ajudou a entender sobre o que é síndrome do impacto, deixa o seu like, compartilha com alguém, afinal de contas, informação compartilhada é cuidado multiplicado e nós conseguimos alcançar muito mais gente que precisa aprender sobre esse assunto. Mas agora, nós dois vamos ficando por aqui. Beijo!